buscar a moralidade pública, senador Jader Barbalho. Mas nós também temos que entender que essa Comissão de Constituição e Justiça, um dos requisitos dela é analisar a constitucionalidade. Ora, a Suprema Corte do nosso país já se debruçou sobre trânsito em julgado. A premissa é clara: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Quer queira, quer não queira, foi essa a decisão. Decisão judicial não se discute, cumpre. Ora, nós estamos colocando aqui no texto, ressurgindo um debate, um assunto que já vai estar com vício de iniciativa pela inconstitucionalidade, porque está vedando a participação para aquelas pessoas que foram condenadas apenas em segunda instância. E eu volto a repetir aqui, no Brasil, quem vai ser condenado em segunda instância, na minha concepção, é pobres e pretos. Olha, não tem como. Hoje, o pobre vai ser condenado em primeira instância. Aqui nós estamos colocando um empecilho para decisão condenatória em segunda instância. Isso vai contra, e eu vou pontuar aqui, o artigo 5º, inciso 58, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O artigo 11, primeiro, da Declaração Universal de Direitos Humanos, toda pessoa tem que ser julgada no tribunal isento, imparcial, assegurado, contraditório e ampla defesa. Artigo 14, 2 do Pacto Internacional de São José da Costa Rica. Artigo 8º da Convenção Americana. Veja, nós temos, e agora, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos colocar aqui um empecilho para isso. E digo mais, quando coloca aqui todos os crimes contra a administração pública, uma pessoa que, se o policial achar que você está resistindo à prisão dele, ou desacato, e ela foi condenada por um desacato, não vai poder concorrer. E se for em segunda instância, não vai se exigir o trânsito em julgado em definitivo? Minha gente, a liberdade é um dos principais bens jurídicos que tem que ser tutelado pelo Estado brasileiro. Tudo tem uma razão de ser. O principal bem jurídico é a vida humana. Por isso que o homicídio abre o Código Penal. Mas a liberdade, ela é sagrada. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. O senhor violou o princípio de legalidade de armas. O senhor violou o princípio constitucional. O senhor não soube se portar como juiz. Não satisfeito. Não, pera lá. Não tá... Senadores, por gentileza. Não, pera lá. Nós estamos tratando uma matéria e o assunto descambou para outro assunto. Não, deixa eu fazer um pedido aqui da matéria. Nós estamos discutindo uma matéria. Tem um senador utilizando a palavra. Todos os senadores estão escritos aqui. Está escrito senador Sérgio Moro, está escrito senador veneziano Vital do Rego. Todo mundo vai falar. Vou com a palavra, Vossa Excelência, para continuar a sua manifestação. Tá, já está. Se tiver uma pessoa responsável no país que foi responsável por anulação de qualquer sentença, essa pessoa foi esse ex-juiz que não soube se portar como juiz. Ele violou o princípio de paridade de armas. Ele violou o contraditório e ampla defesa. Ele violou o que é mais sagrado dentro do processo penal. Os fins não justificam os meios. Não se soube se portar como juiz, não satisfeito, integrou o Ministério da Justiça e saiu daquele que ele ajudou a eleger e saiu denunciando por interferência na Polícia Federal. No âmbito privado, foi advogar para a empresa, pasmem, de que ele foi um principal alvo da operação, essa empresa. Olha, minha gente,
nós temos que preservar um dos principais bens jurídicos, que é a liberdade. Senador veneziano, sua preocupação é muito pertinente sobre essa questão. E eu vi também as palavras aqui do senador Contarato, depois vou entrar em outras questões. Mas assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é importante destacar, que se relaciona com essa matéria aqui presente, é a ação direta de inconstitucionalidade na qual declararam constitucional a lei da ficha limpa, que inabilita que uma pessoa condenada em segunda instância por determinados crimes possa concorrer a cargo eletivo. Naquele caso, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que se exigia ainda o trânsito em julgado para a execução de uma condenação criminal, ou seja, para prisão no processo. Depois ele veio a mudar e retornou novamente. Mas fez uma ressalva de que a presunção de inocência, fora do processo penal, poderia ser objeto de restrição razoável pelo legislador. E o legislador fez isso na lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, e que foi muito aplaudida, inclusive, e que trouxe efeitos positivos, muito positivos para as nossas eleições. Aqui nós estamos discutindo não a execução de uma pena de prisão, mas sim estamos discutindo efeitos de uma condenação criminal em segunda instância. Então, essa disposição aqui, além dela blindar a administração pública da contratação de pessoas que violaram a confiança dos cargos que lhe foram depositados e que vão ter as garantias de um processo em primeira instância e de um processo em segunda instância, um julgamento colegiado, elas ficam inabilitadas pelo efeito da condenação. Não há violação, e aqui repito, não há violação na esteira da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. Então, se nós aqui podemos até eventualmente discordar, mas o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senador, no momento é esse. E não creio que ele vá mudar nesse aspecto. Acho que a proposta é meritória e não padece do vício de inconstitucionalidade, né, com todo respeito ao argumento. Perfeito, porque nós estamos fazendo aqui uma extensão interpretativa, ao meu ver. Ao meu ver, evidentemente, não sou longe querer ser conhecedor à profundidade, mas nós estamos fazendo uma interpretação extensiva. E por isso continuo com a minha Mesmo porque, percepção. só para complementar, essa decisão da ficha limpa foi anterior à decisão do Supremo. Então, se for revisitado esse tema, possivelmente ele vai manter o entendimento dessa garantia constitucional de que ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado. Desculpa, eu estava com a palavra, né, só para finalizar. Eu não acho que a extensão, senador, com todo respeito, é, na verdade, considerar o princípio que foi estabelecido. E, naquela ocasião, o Supremo reiterou que exigia o trânsito de julgado para a execução da condenação criminal. Então, não está correta a avaliação do senador, com todo respeito. Agora, senador, eu não vim aqui, já falei mais uma vez, eu fui eleito como senador para defender as pautas, eu não vim aqui discutir Operação Lava Jato. Agora, eu repudio as palavras ofensivas de Vossa Excelência contra a minha pessoa. Eu não vou falar aqui do roubo da Petrobras, de 6 bilhões de reais, nos governos do PT, do seu partido. Eu não vou falar aqui que a condenação do presidente da República foi feita não só por mim, mas por 3 juízes em Porto Alegre, por 5 juízes no STJ, e a anulação depois foi por motivos formais. Ninguém declarou o presidente inocente. Mas eu não vim... Quem foi condenado suspeito foi o senhor pela Suprema Corte. Não foi condenado, não era parte do processo. Foi condenado suspeito. Não, foi reconhecido que o senhor foi suspeito. Fabiano, isso é uma pior chaga. Isso é uma decadência moral. Fabiano, o senador está com a palavra. Eu não vou discutir aqui o passado, senador, do seu partido que o senhor representa, que o senhor defende aqui o fim da lei das estatais, para a volta do loteamento político partidário, o enfraquecimento do combate à corrupção, como é a sua posição aqui dentro desse projeto. Aí não dá. Agora, eu vou vir aqui discutir o projeto. E eu lamento essas ofensas, não quero entrar nesse mérito. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Senhor presidente, pela ordem, também eu queria